Juro, não ia nada aqui. Pessoal que está na internet, boa noite, sejam muito bem-vindos. Abra a Bíblia de vocês em Josué 1, versículo 8. Vocês acharam? Eles falam amém. Amém. Versículo 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Agora abre rapidinho lá em Salmos 119. Não, nós não vamos ler ele todo. No versículo 105. Tá tudo certo aí, meu amor? Tá? Tá sim. Pode ir. Acharam? Salmo 119, 105. Eu espero. Se não tiver indo, deixa. Vamos continuar. Tá indo sim. Eu já testei já. Achou? Ai, que bonitinha. 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Até aqui. Feche teus olhos, pede para o Senhor falar com você, pede para o Espírito Santo vir e responder às suas orações, pede para Ele para que você possa sair daqui transformado pela palavra dEle, para que você possa sair daqui limpo pela palavra dEle, renovado pela palavra dEle. Pede para Ele te alimentar nessa noite, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso pão. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, meu Pai. E nós queremos, Senhor, te convidar, Pai, para esse período da palavra. Que o Senhor possa vir, Senhor, e falar, Senhor, conosco. Que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, transformados, Pai, pela Tua palavra. Limpos, Senhor, pela Tua palavra. Entendendo, Senhor, a importância que é, Senhor, a Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toda atrapalhação, Senhor. Todo espírito, Senhor, de Jezabel, Pai. Que vem para atrapalhar, Senhor, na área do ar, Pai, que possa cair por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha, Pai, liberdade, Pai, neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Fala, Senhor, conosco, Pai, nos conduz, Senhor, nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Eu me esvazio, Senhor, daquilo que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, Pai, e te dou, Senhor, total liberdade, Senhor, para o Senhor falar o que o Senhor quiser, Senhor, e da maneira que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, pode sentar. Bom, vamos lá. Hoje eu pretendo ser muito breve. Eu sei que eu falo muito, mas eu pretendo ser breve. Porque sim. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Nós lemos 2 versículos. Um que Deus falou para Josué. Que foi, meu amor? Que Deus falou para Josué para ele meditar na palavra dele de dia e de noite e guardar ela no coração, certo? A outra parte do versículo eu esqueci agora, mas vocês entenderam. E aí a outra que nós lemos, que é desse Salmo 119, que fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. O que ele está querendo dizer para nós? Que a palavra dele é importante. Isso é o principal. Por que é importante? Para nos guiar. Você está mais perto, traz ela mais para perto. Né? Estou muito longe. O que ele está nos ensinando? Que a palavra dele é importante. Se ele falou para Josué, que viu os milagres de Deus, que viu Deus falando com Moisés lá no monte, que viu como Deus era, da maneira no íntimo dele com Moisés, porque ele viu uma partezinha lá. Quem leu a história, a gente sabe que ele sempre estava lá perto, no pé do monte, para poder ouvir aquilo que o Senhor estava entregando para Moisés. Então, se Deus
Moisés, pega a minha palavra e medita nela de dia e noite, ele estava falando o quê? Ele estava ensinando para ele aquilo que ele precisava ter dentro dele. Porque imagina você, quando você quer alguma coisa, você pensa nesse negócio o dia inteiro, a noite toda, você dorme. Você tem um evento importante, você fica assim, eu preciso ir, eu tenho tal coisa, não sei o quê. Vamos dar o exemplo do casamento do meu irmão. O casamento do meu irmão tá chegando aí a gente fica, tal dia eu tenho que fazer isso do Fábio. E tal dia anterior, então eu tenho que me preparar para o casamento do Fábio. Então eu tenho que fazer a unha, eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que fazer a maquiagem, eu tenho que fazer a sobrancelha. E assim você vai... um dia antes do casamento. A maquiagem é no dia. Mas pensando assim, tudo que você precisa fazer. Eu vou fazer uma semana antes praticamente. Pra testar, então conta. E aí você vai começando a pensar no que eu preciso para poder participar. Eu preciso de uma roupa bonita, eu preciso de um salto, porque no casamento a gente não vai de qualquer jeito. Não dá pra ir depois de dormir. Não dá, bem que poderia, né? Fica todo tempo em pé lá, que eu acho que devia ser pelo menos no mínimo confortável. Mas não é assim. As roupas de dormir de hoje em dia é tudo bonito, vocês não acham? Eu acho. Já viu? As de hoje em dia é bonita. Antigamente eu não sei, mas a de hoje em dia é bonita. Serve até pra sair, de tão bonito que é. Eu usaria. Então a gente começa a pensar no quê? No que a gente precisa para aquele dia. E nós temos o que nas nossas vidas? Nós temos que pensar no dia que Jesus vai voltar. Porque é um dia importante. Vai ser um evento assim maravilhoso. Quem ficou, ficou. Uma pena. Porque a gente... Quem perdeu, perdeu. Mas nós vamos estar o quê? Casados com o Senhor. Vai ser o dia que nós vamos casar com Ele. Então, parando assim para analisar, a gente começa a pensar, o que nos prepara para esse dia? Palavra. O que nos prepara para esse dia? O próprio Senhor. E nós aprendemos, quem fez estudo bíblico, todo mundo que fez estudo bíblico aqui sabe que a palavra é a boca de Deus. Ai, que bonitinho. Todo mundo fez fazendo escola bíblica. Ai. Então, se é a boca de Deus, tudo que está escrito, por mais que ele tenha usado Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, foi o Senhor que falou para nós. Então, nós temos que parar, olhar, abrir essa palavra e falar, e aí Deus, o que o Senhor tem para minha vida? Bora, vamos sentar e vamos saber o que o Senhor quer me ensinar hoje. Ah, mas eu já li trocentas vezes o Novo Testamento. Glória a Deus pela tua vida. Lê de novo e pede para o Senhor renovar essa palavra dentro de você. Porque a cada dia que a gente lê, a gente aprende algo diferente. Todas as vezes que a gente lê Provérbios, todas as vezes a gente apanha. Todas as vezes a gente apanha. É assim, incrível. Aí ele pega e fala, pra gente pegar e não confiar no nosso próprio pensamento, no nosso conhecimento. Por quê? Aí ele vai lá para Jeremias, porque o coração do homem, ele é enganoso e desesperadamente incorrupto. Se eu não invertir, é isso. E ele vai nos ensinando. Ele vai pontuando para nós. Aí ele pega e fala lá no livro lá de Mateus, que ele é a luz do mundo, que ele é o sal da terra, que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra, né? Só para saber se eu não estou confundindo. Ele é a luz do mundo, e nós somos o sal da terra. Então ele está nos ensinando quem nós somos. E aí ele começa depois lá em Joel, que os jovens são fortes. É tudo. Vocês podem ver que está tudo fora de ordem do jeito que eu estou falando. Mas se vocês pararem para prestar atenção, é exatamente isso que o Senhor tem nos falado. Não tem uma ordem para a gente ler a Bíblia. A gente lê a Bíblia conforme o Senhor vem nos direcionando. E uma coisa vai completando a outra. Porque ele pega e fala assim, que lá no Novo Testamento, eu não lembro exatamente onde está, mas acho que é Filipenses, que ele fala do que nós precisamos pensar. Tenha no seu pensamento aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é agradável. É nisso que é pra gente pensar. Só que lá em Josué, ele falou pra gente fazer o quê? O que ele falou pra gente fazer? Vocês leram comigo? Vocês leram o versículo com ele? Também ele falou isso para Josué. Mas não é esse versículo. Ele falou pra quê? Pra ele meditar na palavra de dia de noite. Nossa, mas o que tem a ver? A palavra não é boa, não é louvável, não é agradável? Não nos edifica? Não nos limpa? Não cura? Não, Pai. Ele cura, ele nos limpa, ele transforma. Tudo através da palavra.
Imagina você ler a palavra e você souber tudo que está no livro de Daniel. Eu sei toda a história de Daniel, da interpretação, de quando ele falou que ele não ia se contaminar. Eu sei de quando Sadraque, Mesaque e lá foram para a fornalha. Eu sei quando ele foi para a cova dos leões. Imagina você sabe de tudo isso e você não entende o que o Senhor tem para a tua vida. Do que adianta? Não adianta de nada. Por isso ele falou para Josué: medita na minha lei, na minha palavra de dia e de noite. Porque o meditar não é eu sei, mas você vai começar a pensar: o que o Senhor tem para mim? Você vai começar a pensar: mas o que o Senhor quer tratar dentro de mim? E você vai começando a parar para pensar naquilo que Ele deseja. Não é mais naquilo que você quer. Não é mais, eu sei o que Daniel passou, então está tudo certo. A gente começa a pensar diferente. O que o Senhor ele tem para fazer? O que o Senhor ele tem para nos entregar? Porque a cada vez, quando a gente está mal, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Eu vou chorar na presença de Deus. Não, chorar na presença de Deus nem sempre. Mas a primeira coisa que a gente faz é chorar. Aí a gente lembra do nosso Deus. Mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que me consola. Ele é aquele que enxuga as minhas lágrimas. Ele é aquele que traz um alívio para minha alma. Ele é aquele que traz a cura. Ele é o Deus provedor. Então, essa situação eu sei que vai dar certo porque Ele está aqui. E aí a gente corre para o Senhor. Mas o certo seria a primeira coisa que eu dizer: Jesus. Esse seria o certo. E aconteceria se todos os dias nós estivéssemos meditando. Porque quando você lê a palavra, no seu pior momento, o Senhor ele te lembra daquilo que Ele já te entregou. Então, às vezes você parou, você leu algo, você não entendeu naquele momento. Quando você estiver passando por uma situação específica, Ele pede te lembra. Você lembra de qual versículo? Pois é disso que eu estou falando. Eu estava vivendo uma situação, um tempo atrás, que eu estava bem abatida, estava bem chateadinha. E aí, o Senhor me lembrou, Ele me deu Isaías 43. Eu comecei a ler Isaías 43. O tanto que Ele fala para não ter medo, eu já estava aqui. Cara, por mim eu sento aqui e espero. Porque com medo a gente fica como? Eu acho que eu não vou. Não, vai dar ruim. O que vai acontecer? Não, mas se o novo pode vir acabar comigo, pode me entristecer. E aí ele começa: não temas porque eu sou contigo. Não temas. Ele fala: não temas, bem claro. E aí ele começa a falar daquilo que são as promessas dele. Ai, meu olho. Caiu um negócio no meu olho. Hã? Sem molhado? Não, ele caiu um negócio no olho. Falei sem molhado? Não, obrigada. Foi. Vamos voltar aqui. Então ele começa a lembrar pra gente. E aí ele começou a me lembrar. Aí passou. Ele me deu Isaías 43. Eu li Isaías 43, eu entendi o que ele tinha pra fazer. Aí passou. Aí depois de um tempo, passou um período assim. De novo voltou uma situação, a mesma situação que me chateou. E aí o Senhor me deu de novo qual palavras? Isaías 43. E aí eu comecei a ler, ele foi me mostrando qual que era o meu erro, onde eu deixei de parar, de confiar, onde foi que eu esqueci aquilo que Ele entregou. Então a palavra de Deus, ela vem exatamente no período que a gente precisa. Quem conhece a pastora sabe o versículo que o Senhor falou com ela. Isaías 43, algum versículo lá que eu esqueci. 41? Não, é 41 não, é 41, 13. Que fala lá em 41, 13? Que eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Então, a cada vez que a gente pensa em algo, o Senhor ele traz nas palavras para confirmar e para nos dar uma direção. Então, a palavra, em primeiro lugar, é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Ponto. É o conselho. Todo mundo já ouviu falar, alguma ministração, alguém que comentou que a palavra de Deus tem tudo. Então ela tem conselhos para a vida espiritual, para a vida sentimental, para a vida profissional. Ele tem conselhos para tudo. Então se você parar para ler, tudo que você precisa do Senhor, Ele tem uma resposta para a tua vida. A gente não precisa de que Deus levante alguém para poder falar assim: ó, o Senhor me contou que você está passando por isso, por isso, por isso, por isso, e a resposta que o Senhor tem é assim, assim, assim. Ele não precisa levantar alguém. Ele usa a palavra dele
para poder pegar e falar assim, ó, da maneira dele. Você lembra e ele começando a te lembrar. Você passou assim, 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 assim. E o que eu tenho para a tua vida é assim, 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 assim. Ele não precisa de alguém para poder. Ele não precisa levantar alguém para falar com você. Ele mesmo pega a palavra dele e ele te exorta, ele te consola e ele te ensina. Nós precisamos ter a palavra do Senhor como uma das primeiras coisas mais importantes para a nossa vida. De acordar, eu acordei agora, eu vou ler a palavra de Deus. Não acordei ainda, eu vou tomar um cafezinho e vou sentar para poder ler a palavra. Porque a palavra de Deus, ele é um alimento. Imagina, você se alimentar de qualquer porcaria, você vai passar mal. Se você se alimentar só de besteira, você vai passar mal. Mas o Senhor fala, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro intermediário. Então, se não há outro intermediário, você não tem como chegar e falar, e aí, Deus, bora lá. Não. Você faz isso porque o Senhor morreu na cruz por você. Você faz isso porque o intermediário Jesus, ele se colocou na brecha. Ele foi e colocou no lugar onde era para nós estarmos. Então, nós precisamos parar e olhar o que o Senhor ele tem para entregar na minha vida, está dentro da palavra. Às vezes o que as pessoas elas nos falam, Deus usa sim as pessoas, mas tem vezes que é tanto da alma da pessoa que você olha para você e fala, mas não tem cabimento, não tem sentido, porque está acontecendo totalmente o contrário daquilo que a pessoa falou. E aí? Você vai fazer o quê? Fala, Senhor, se for o Senhor mesmo, eu confio na tua palavra. Se foi isso mesmo que o Senhor fez, então aqui, ó. Fala aqui, ó. Responde aqui, porque aí eu tenho uma base. Aí eu sei o que eu posso fazer. Porque quantas pessoas chegaram e elas abriram a boca delas para falar daquilo que elas entendiam, daquilo que elas achavam, dando palpite daquilo que elas achavam que estavam perto. E aí como é que fica o teu coração? Porque aí é o mais importante, é onde o Senhor se preocupa. Como é que está o teu coração? Diante das pessoas, como é que está o teu coração? Diante das situações que você tem vivido? É isso que o Senhor se preocupa. Ele se preocupa com aquilo que você é. Ele não está preocupado com o que o outro falou. O que o outro falou, depois ele se conserta com Deus. Mas aquilo que o Senhor te falou é aquilo que prevalece. O Senhor, ele nos fala lá no livro de Romanos, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se ela é boa, perfeita e agradável, tudo aquilo que nós precisamos vai ser no tempo do Senhor, vai ser da maneira que Ele deseja, com aquilo que Ele criou para as nossas vidas. Lá em Eclesiastes 3 diz o quê? Que há tempo para todas as coisas debaixo do propósito do céu. Então, todas as vezes que a gente parar e falar assim, não, mas não devia estar acontecendo. Aí você volta lá para Eclesiastes e fala, há tempo para todas as coisas debaixo do propósito dos céus. Por quê? Porque é tudo no tempo do Senhor. Tudo vai ser da maneira que o Senhor deseja, debaixo do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nunca vai ser daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, dos planos que a gente criou, numa expectativa gigante sem nem apresentar para o Senhor. Não é desse jeito. Mas é tudo conforme aquilo que o Senhor fala. Aí eu falo, isso tudo está escrito aonde? Na palavra. Então não tem resposta? Quando a gente está ansioso, o que a gente faz? É uma palavra. Aí a palavra de Deus diz, lançai sobre mim toda a ansiedade. Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, lançai sobre mim, porque eu vos aliviarei. Ele sempre tem uma palavra. Se eu estou alegre, ele fala para a gente não confiar naquilo que a gente sente. Se eu estou muito assim, ele fala, não é para se embriagar. Não é para se embriagar com o quê? É só com vinho? Não é para se embriagar com aquilo que você sente. Não é para se embriagar com aquilo que você pensa. Não é para se embriagar com aquilo que são os seus achismos. Mas é para você ser sóbrio. É para você estar vigilante. É para você parar e prestar atenção naquilo que você tem vivido. Nossa, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Pedindo a direção do Senhor. Pedindo para que Ele possa ensinar. Para que Ele possa conduzir a tua vida da maneira que Ele tem.
Porque imagina, o Senhor vai lá, ele prepara toda uma estrutura para que uma pessoa vá e seja um veterinário. Aí a pessoa vai e vai estudar direito. O que tem a ver, mano? O que tem a ver? Onde vai levar isso? Trazer conhecimento para a pessoa? Vai. Ela sabendo de tudo, todos os projetos que o Senhor tem, os dons que Deus deu para cuidar dos bichinhos, o conhecimento que o Senhor deu sobre os bichinhos. E aí a pessoa pega e fala assim, acho que eu vou fazer direito. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque se o Senhor ele tem um plano para a tua vida, Ele vai te ensinar a seguir aquele plano. Se Deus ele tem uma pessoa que Ele quer que seja mãe, a pessoa fala assim, mas eu não quero ser mãe. O que vai adiantar? Aí os filhos da pessoa vai estar largados se ela tiver. Vai ser de qualquer jeito. Ou ela não vai ter filho e ela vai ser infeliz, porque talvez o Senhor usaria o filho para trazer alegria sobre a vida dela. Então a gente tem que parar e pensar, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor ele tem para realizar dentro de mim? O que o Senhor tem para realizar na minha família? O que o Senhor tem para realizar naquilo que é na minha vida profissional? Porque não adianta eu querer fazer da maneira que eu desejo. Eu estou cursando ciências contábeis, então eu vou ser uma contadora e também não vou fazer mais nada. Veja se o Senhor tiver algo a mais para fazer. E os planos, os desejos que o Senhor ele tem agido, tem colocado dentro de mim, em outra área, o que eu faço com isso aqui? Eu mato? Não. Eu sei que tudo tem um período. Então agora eu estou cursando ciências contábeis. Logo mais eu vou fazer outra coisa que Ele deseja. E assim a gente vai indo, ser guiados pelo Espírito Santo. Mas não tem nada a ver, uma coisa não tem ligada à outra. Mas se o Senhor ele está conduzindo, quem somos nós para poder pegar e questionar aquilo que o Senhor está fazendo? Estou dando um exemplo da faculdade que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com absolutamente ninguém. Mas para a gente entender, se a gente pegar e cursar um caminho onde o Senhor não está, onde isso vai nos levar? Porque a gente leu que Ele é a luz, que a palavra de Deus é a luz para o meu caminho. Ele está ensinando para a gente que onde Ele está, onde a palavra dele estabelece, ela traz luz. Quando você tem a palavra de Deus, você não pega e olha e fala assim, não, o mundo está caindo. Aí você olha e fala, nossa, o mundo está caindo. Não, você olha e fala, mas eu tenho uma palavra. Qual é a palavra que o Senhor declarou sobre a minha vida? Que a minha família vai ser bendita nessa terra. Então a minha família vai ser bendita nessa terra. O mundo pode cair, as nuvens podem se formar da maneira que elas quiserem, tudo pode acontecer, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se foi o Senhor mesmo que falou, então vai se cumprir. É simples assim. Vai se cumprir porque não volta vazia para Ele sem antes se cumprir. Só vai voltar quando eu pegar e falar, está concretizado. É assim que acontece, porque Ele falou, é palavra. Então a gente tem que parar e prestar atenção. Para onde eu tenho ido? Eu tenho ido conforme os meus sentimentos, conforme aquilo que eu acho, conforme aquilo que eu estou preso, com aquilo que eu tenho vivido, ou eu estou seguindo a minha vida conforme o Senhor tem para a minha vida? Nós temos que parar e analisar, refletir aquilo que o Senhor tem. Quais são as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas? Quais são as promessas que o Senhor tem para a vida de vocês? É isso que vocês têm que se firmar, porque é a palavra do Senhor para você. É aquilo que te alimenta, aquilo que te fortalece. A palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, é que sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa em mim. Então, só vai se aperfeiçoar porque Ele está ali. E é uma palavra. Então, quando a gente está cansado, a gente vai pegar e fala assim, eu não vou fazer. Não é assim. A gente vai correr atrás daquilo que o Senhor tem. Eu estou cansada, eu preciso descansar. Senhor, o Senhor me ajuda. E Ele vai fazer descanso. Ontem a gente estava na vigília e o pastor Diego ministrou exatamente sobre o descanso que a gente precisa ter no Senhor. E aí, ele falando lá, e ele falou, o seu descanso não vai ser da tua casa, dormindo. Porque muitas vezes você dorme, acorda cansado. E aí?
que dormir? Não vai. O seu descanso é no Senhor. E ter um descanso no Senhor, ter um refúgio no Senhor, não é uma fuga. Então não adianta pegar e falar assim, não, mas eu vou para a igreja porque lá eu vou estar de boa, lá eu vou ter o meu descanso. E aí você vem, faz aqui, volta de lá, está tudo do mesmo jeito, o teu posicionamento é do mesmo jeito, a tua forma de falar é do mesmo jeito, a tua forma de sentir é do mesmo jeito. Então você não está tendo a casa do Senhor como um refúgio, como um lugar de descanso, mas você está tendo como uma fuga. E não é assim. A casa do Senhor não é uma fuga para nós. A presença do Senhor não tem que ser uma fuga, mas é um complemento das nossas vidas. É um lugar de descanso. É um lugar onde a gente tem experiências novas com o Senhor. É um lugar onde a gente pode entrar no Santo dos Santos. É onde a gente entra em mais profundo com o Senhor. É isso que é para ser. É estar dentro da igreja e você saber que você tem uma responsabilidade a cumprir, ministério para fazer, mas você permanecer fazendo a tua entrega, entregando o teu coração para o Senhor. Mano, eu arrumei a igreja hoje, deixei tudo certinho, as coisas do altar tá tudo certinho, e você olhando tudo isso e você falando, mas eu vou me entregar. Eu tenho que prestar atenção naquilo que é o mover, como é que estão as pessoas, se alguém precisa de água, se alguém não precisa, mas você permanecer se entregando. Porque do que adianta você saber aquilo que precisa fazer e você não viver aquilo que precisa fazer? Isso é uma coisa que eu fico agoniada. Estando num culto onde eu não consigo me entregar e toda hora eu preciso prestar atenção em alguma coisa diferente, eu não tenho o meu momento de entrega. Por quê? Porque eu vou sair e vou entrar da mesma forma na presença de Deus? Não, pô, eu tenho que parar e eu tenho que derramar meu coração. Se eu não tive esse momento antes, então eu vou ter durante o culto, durante o louvor. Se eu não tive isso, então no momento da palavra eu tenho que ter. Mas eu preciso me entregar. Imagina eu chegar aqui em cima, na hora do louvor, cheio de coisa que aconteceu lá fora, no trabalho, seja lá o que for, e na hora de pegar e cantar um louvor, eu cantar para o Senhor. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Você está falando o quê? Você está falando o que você sente? Não. Você está viajando. Por que está viajando? Porque você não está nem prestando atenção naquilo que você está fazendo. Você está fazendo no automático. E não é assim. Pai, eu posso falar tudo o que eu sinto. E você pegar e declarar, Senhor, eu estou sentindo assim, 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 derramando na presença do Senhor. E aí o que vai acontecer? Ele vai trazer a limpeza no teu interior. E aí quando você começa a fazer isso, você dá espaço para que ele entre dentro de você. Mas o que tem a ver com a palavra? Isso nos ensina que nós precisamos praticar aquilo que a gente aprende. A palavra de Deus diz que ele busca verdadeiros adoradores que buscam em espírito e em verdade. Então se você está adorando assim, com a cara apática, você não está nem prestando atenção, você está fazendo o quê? Você não está adorando o Senhor em espírito e verdade. Você está cantando. Você está cantando. Mas se você, quando você se entrega, tem verdade no teu rosto, o teu semblante muda. O teu coração é preenchido pela presença do Senhor. O teu corpo começa a ferver com o calor que o Senhor tem. É assim a presença do Senhor. Ela nos transforma. O cansaço que você tinha já foi embora. Por quê? Porque você está na presença do teu Pai. Porque nada mais lá fora importa. Mas o que importa é o que você está fazendo na presença do Senhor. Tá? E o que tem a ver com a palavra? Tem a ver que nesse período é como você começa a declarar a palavra que o Senhor tem para a tua vida. É isso que tem a ver. Tem a ver que tudo vai se completando, que tudo vai se alinhando, porque tudo que está no propósito do Senhor vai se alinhando conforme Ele tem, conforme aquilo que Ele está derramando naquele momento. Eclesiastes 3 diz: atente para todas as coisas debaixo do propósito dos céus. Então, se uma pessoa que tem 5 anos, uma criança que tem 5 anos, ela vai viver o quê? A infância dela. Ela vai brincar, ela vai se divertir, ela vai começar a aprender do Senhor. Na verdade, desde bebezinha, né? Ela já vai estar aprendendo, mas ali ela já vai começar a se expressar. Ela vai saber a historinha de quando Jesus nasceu, vai saber a história de Daniel, vai saber o nascimento, vai saber a morte de Jesus, a ressurreição, vai saber de todas essas coisas. E ele vai começar
a manifestar aquilo que ele aprendeu. Então ele vai chegar no amiguinho e fala: não, mas você lembra que a tia contou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego? E vai contando dos caras que foi para a fornalha, do jeitinho dela. E vai trazendo à memória aquilo que ela já aprendeu com o Senhor, aquilo que ela já aprendeu com os pais dela. E aí ela vai crescendo. Aí uma pessoa com 5 anos, vai crescendo 5 anos. Aí você coloca um adulto, não sei, uns 30, 35 anos. Aí ele vai pegar e falar assim: hoje eu vou contar a historinha de Sadraque, Mesaque e Abednego como uma criança. Tá certo? Tá no lugar? Tá na hora certa? Tá no tempo certo? Não tá, porque uma pessoa de 35 anos não vai contar uma historinha pra ele ou compartilhar com alguém que não seja uma criança, falando: hoje eu vou contar uma historinha, eu vou contar uma historinha que eu aprendi. Olha, você lembra? Se ele estiver falando com uma criança, tá tudo certo, tá entrando, tá encaixando. Mas ele vai contar isso pra alguém que não tem um propósito dessa forma, a pessoa vai olhar e falar assim: eu sou idiota, tudo isso com 13, caramba, mano, 30 anos nas costas, 35 anos nas costas, desse jeito. Ele vai olhar estranho, vai: vixe, não tem nenhuma doença não? Tudo certo? Já passou no médico? Primeira coisa que a pessoa pensa é: eu acho que ela deve ter um probleminha na cabeça. Eu não sei vocês, gente, mas eu sou assim. Se tem um adulto na minha frente e dá imagem como uma criança, a primeira coisa que você pensa: acho que tem alguma coisa errada. Não sei. Você já passou no médico, meu querido? Tá tudo certo? Porque não cabe. Aquilo que nos cabe é agir como o Senhor tem nos dado. Uma pessoa que chegou ontem na presença do Senhor, ela fazer perguntas de tipo: quantos livros tem na Bíblia? Que importância se eu ler a Bíblia de frente para trás? Não, mas eu tenho que seguir ela de Gênesis a Apocalipse. Uma pessoa que perguntar e ter esse tipo de dúvida é normal, porque acabou de chegar, está conhecendo. Agora, uma pessoa que já fez o estudo bíblico, uma pessoa que já conhece o Senhor, que já está aí um tempinho de caminhada, virar e falar assim: não, mas eu tenho que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nessa ordem? Gente, pelo amor de Jesus Cristo, é o tempo? Não! Pergunta besta. Você não precisa ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a não ser que você queira. Porque querendo ou não, a Bíblia não está em ordem cronológica. Desse jeito aqui não. Tem um aplicativo que coloca lá em ordem cronológica, de quando foi, de tempo e tudo mais, que uma vai completar a história da outra, isso. Mas a Bíblia, a gente lendo assim, não está. Porque se a Bíblia tem a ordem cronológica, existe. Você pega lá, compra, vai estar bem grande na cara. Ordem cronológica, pra você saber. Cada tempinho. Vocês estão entendendo? Tudo tem um tempo. Nós precisamos nos encaixar no tempo do Senhor. A gente querendo ou não, a gente sempre vai estar no tempo do Senhor. Mas a gente ter o entendimento e se submeter àquilo que Ele tem. O que é se submeter? É você estar andando junto, na mesma missão, no mesmo plano que aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Imagina uma pessoa de 300 anos de evangelho, sabendo que mentir é pecado. 300 anos eu fui bem além, né? Mas vocês entenderam. Já está lá numa foto com o Senhor. Sabe que mentir é pecado. Aí fica assim: não, mentira. Mentir é pecado. Não sabia. Vocês estão andando com o Senhor e não sabem que mentir é pecado? Pelo amor de Jesus Cristo, o que a palavra diz sobre mentirosos? Que os mentirosos Deus destrói. E aí, tio? Tá vivendo me engano porque tu quer, tá mentindo pra você mesmo. Piorou. Tá vivendo a mentira. Então a gente precisa parar e analisar como tá nossas vidas. Porque o quanto mais a gente sabe, bem louco, aquilo que você sabe vai agregar na tua vida. E somente para você, o conhecimento é bom para você. De verdade é bom para você. Porque a forma que você entender, se eu quiser pegar, trazer tudo da teologia aqui, e vocês não entenderem nada da essência que o Senhor tem para a vida de vocês, do que vai adiantar? Não tá de nada. Primeiro vocês vão ficar com cara de ué. Segundo que vocês vão sair daqui sem entender aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. E não vai adiantar de nada. Não vai transformar a vida de vocês. A palavra do Senhor que devia estar entrando. Então você pegar e falar assim: era lâmpada para os pés do Senhor, porque naquela época assim, assim, assim. E eu só trazer esses conhecimentos. E vocês não entenderem como vocês vão
adiantar de nada. Porque o conhecimento é para nós. Se eu tenho um entendimento teológico de toda a Bíblia, de pegar e entender toda a Bíblia de forma teológica, eu entender a forma teológica, saber como eu coloco em prática e eu viver isso, é diferente. Eu estou aprendendo, porque cada vez que a gente olha, que a gente lê a Bíblia, a gente aprende algo diferente. A gente estava tendo aula de teologia com o pastor Anselmo. Mano, ele abriu, sabe quando começa a falar meu pai, do templo, tio? O senhor chegou a ver essa aula do templo? Que ele pega e tem, cada parte tem algo diferente, significa algo. Eu não vou falar direitinho para vocês, que primeiro que eu nem lembro direito, mas assim, tem a parte do incenso, tem a parte do sacrifício, eu não lembro os nomes certinho. E aí tem a parte do altar que tem que ficar separada, tem a parte da onde faz o sacrifício que tem que ficar separado do lugar onde tem a adoração, por causa do cheiro, e do cheiro tem que ter os incensos, e não sei o que, isso, aquilo, outro. Tudo que eu entendi eu preciso ter a parte onde eu tenho que sacrificar o meu corpo. E eu preciso ter o bálsamo do Senhor, eu preciso ter o incenso do Senhor na minha vida para subir para o Senhor com um incenso agradável, um cheiro que ele vai se agradar de mim. Ele não quer cheirar o cheiro do pecado, ele quer cheirar o cheiro da adoração, da entrega, da verdade no teu coração. É isso que o Senhor quer. Se eu pegar tudo isso que eu aprendi na aula de teologia, trazer para vocês o significado das cores, que tem lá não sei o que de escarlate, e não sei o que lavagem de azul, e não sei o que amarelo. Gente, é uns negócios assim que quando eu tava tendo aula eu parei, e era de manhã, então imagina, 9h30 da manhã, o pastor Anselmo falando, mal empolgado, o pastor Anselmo quando começa a dar aula, é igual de Felipe. Aí parando assim, aí eu parando, não, peraí, mas então isso aqui assim, ele trazia mais coisas pra minha pergunta. E eu ficando assim, meu Deus do céu, não tô tendo nem tempo de anotar, não tô conseguindo fazer nada. Peraí, Jesus, peraí. Aí eu falava assim pro pastor, não, pastor, pera. Aí eu escrevia tudo que ele falou. Eu falei, agora o senhor pode continuar. Não, mas volta naquela parte ali, porque eu não lembro mais. Porque era muita informação. E eu pegar e trazer todas essas informações, jogar em cima de vocês não entenderem nada, não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque vocês vão pegar e falar assim, tá, mas tem um tempo era assim. Beleza. Ok. Muito legal, o Senhor deixava tudo certinho. E eu não estou falando para vocês, porque eu estou fazendo teologia. Isso não, pelo amor de Jesus Cristo. Mas quanto mais você busca a palavra, mais o Senhor te traz um entendimento. Toda vez que você lê a palavra do Senhor, Ele traz uma revelação para a tua vida. Então quando você lê lá a parábola do semeador, que ele pega e fala da primeira semente que caiu na terra e não se aprofundou, ela cresceu e aí por causa do sol quente ela pegou e secou. O que você entende isso? É quando a pessoa ela recebe a palavra e a palavra ela não frutifica, ela não cria raiz dentro da pessoa e ela não começa a viver aquela palavra, onde não tem transformação. E aí depois ele pega e fala da outra semente que caiu no meio dos espinhos. Ela entendeu a palavra, mas não tanto que aquilo que ela está vivendo, as situações que ela está vivendo, aquilo que ela acha, o entendimento, o raciocínio da pessoa sufocou e matou a semente que foi plantada. O que é semente? É a palavra do Senhor descendo dentro do nosso coração. E aí depois teve a terceira terra, que é a terra boa, que a semente caiu e ela criou raízes e ela gerou fruto. Nós precisamos ser aqueles que lê a palavra, entende, pratica e vive isso e transborda dessa palavra. É você pegar e você ser aquilo que a palavra diz que você precisa ser. Jesus fala, sede santos como eu sou santo. Então eu vou procurar ser santa. Nossa, eu vou beber de arela agora. Aquele negocinho que os anjos usam. Eu acho que eles nem usam, gente, por ser sério. Gente, que depois que eu descobri como é um anjo de verdade, eu falei, misericórdia. Aquele coisinha bonitinha de Turma da Mônica? Mentira, viu? É mentira. Eu sou um anjinho aqui. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que as tuas práticas precisam ser santas. Porque as práticas de Jesus eram de qualquer forma? Não era. Jesus, ele pegava e ele se adequava certinho. Ele pegava, ele se retirava,
para orar, ensinando o quê? Que precisa ter um relacionamento com o Pai, precisa ser íntimo, que as coisas lá fora, as pessoas lá fora, elas não são mais importantes do que o teu relacionamento com o Senhor. Que aquilo que você tem vivido, as situações, os problemas, ou seja lá o que for, não é mais importante do que o Senhor. Depois ele pega e ele faz o quê? Ele mostra que a vontade dele não era importante, mas que a vontade de Deus era mais importante. Ele ensina a abrir mão da vontade dele, da vontade nossa, para viver a vontade do Senhor. Ele não fala lá, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então ele está ensinando o quê? Senhor, o Senhor sabe, né? Se o Senhor quiser, manda embora. Não deixa eu passar por isso não. Porque eu sei que vai doer, eu sei que vai machucar. Pensa, Jesus sabia. Ele sabia do pecado de toda a humanidade. Ele estava lá, embaixo de Jesus, de Deus lá, como o verbo, quietinho lá no cantinho dele. Ele viu toda a criação, ele viu tudo certinho. Aí ele pegar e falar assim, sabendo todos os pecados do ser humano, porque se ele era Deus, ele sabia, sabendo tudo que o ser humano fez, com a maldade que se enraizou depois do primeiro pecado de comer do fruto que não era para ter comido, da desobediência, da cobiça, e aí pegar e ser expulso. Depois o irmão começou a matar o outro por inveja, e aí você vai indo e vai só crescendo. Jesus, sabendo de tudo isso, pegou e ainda falou para Deus, vixe, vai, se esvaziando de tudo aquilo que ele é, de toda a glória, de toda a majestade, de tudo aquilo que ele era, e pegou e falou assim, eu vou descer lá na terra. Eu vou, Pai, como teu filho, sabendo o propósito que ele tinha, uma família para cuidar, porque não pensa você que ele não tinha que cuidar de Maria e José. Ele tinha que cuidar deles, porque era a família dele, sabendo que ele tinha, além dos pais dele para cuidar, ele ainda tinha um povo que estava sedento pela palavra. Ele tinha que aprender a palavra, ele tinha que estar no templo, se derramando e ensinando como Jesus fazia. Ele sabendo de tudo isso, sabendo dos fariseus que conheciam a palavra, ele estava cagando para aquilo que é palavra. Eu acho que não podia falar desse jeito, mas não estava nem aí, fazia da forma que eles queriam, traziam a palavra da forma que eles queriam. É praticamente isso. Pegava e ainda tinha a audácia de virar para Jesus que ele estava blasfemando. Então pensa, Jesus vendo tudo isso, tem um cara que era da roda íntima dele, que era a parça, fazia parte dos 12 apóstolos, pegando e ainda levantando e vendendo ele por 20 moedas de pratas, traindo ele na cara de pau, sentando na mesa de comunhão com ele. E aí Jesus olhou e falou assim, nossa, mano, bora lá então, né? Vamos morrer com isso aí. Vamos lá. Imagina. 30, 20. Gente, cada hora eu li de um jeito, eu não sei. 30 ou era 20 moedas, depois a gente lê lá na palavra e confirma. Mas era entre esses dois. Imagina, 30 ou 20 moedas de pratas. Entendeu? Era um desses dois. Tio, era 30 ou era 20? Ela falou que era 30. Eu acho que era 30. Gente, não eram 20 moedas deve ser de outra coisa, era 30 moedas de prata. Imagina, ele sabendo de tudo isso, e ele olhar e falar assim, com os sorrisos no rosto, você acha que ele ia ver os sorrisos no rosto? Bora lá então, né? Os caras vão me judiar, vão me humilhar, vão me acusar de algo que eu nem fiz, que eu nem sou. Imagina, você acha que Jesus pegou e falou assim, bora lá, feliz, alegre, contente? Ele, humano, a parte humana dele. Você acha que ele pegou e falou assim, bora apanhar? Não foi. Jesus, ele tinha o sentimento dele, mas ele preferia que os sentimentos, os pensamentos, aquilo que ele achava tivessem submissão àquilo que o Senhor tinha. E aí, por isso ele falou, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, porque ele sabia que ia sangrar, ele sabia que ia doer, ele sabia que ia machucar, mas ele preferiu viver a vontade do Senhor e cumprir a palavra de Deus, porque tinha um plano de salvação, um plano de redenção para as nossas vidas, tinha uma promessa, tinha uma palavra declarada lá em Isaías, que ia nascer de uma virgem, um homem que ia pegar e pisar na cabeça da serpente, que ia pegar e matar o Satanás, ia ganhar dele. Então tinha uma palavra, e tudo isso para que se cumprisse a vontade do Senhor, a palavra do Senhor.
Agora eu pergunto, o que o Senhor tem declarado sobre a tua vida? O que o Senhor ele tem, quais são as palavras que o Senhor tem trago sobre você? Quais são as palavras que tem te alimentado? Do que você tem comido ultimamente? O bispo José era muito legal que ele chegava lá em casa do nada. Era muito legal. Ele chegava lá em casa do nada, aí ele virava e falava assim, o que você comeu hoje? Aí já pensava, né? Comia arroz, feijão, pãozinho de manhã, né? Nossa, uma delícia, o senhor quer também? E ele falou assim, não é dessa comida que eu estou falando, mas o que você comeu hoje? Do que você se alimentou? Ele estava falando da palavra. O que você comeu hoje? Qual foi o tempo que você parou para entender aquilo que o Senhor tinha para o teu dia? Porque eu acordo sonolenta, bem sonolenta, assim, demora para acordar às vezes. Mas a primeira coisa que eu faço é, Senhor, bom dia. Tudo bem? O que o Senhor tem para fazer? Senhor, eu não acordei ainda. Tem dias que eu falo, não acordei ainda, mas conduz o meu dia, abençoa. E essa é a minha oração de manhã. E pare por aí, gente, porque senão eu não presto nem atenção e volto a dormir. Mas a gente precisa parar e entender aquilo que o Senhor tem. Quais são as palavras que Ele tem declarado? No momento onde eu não sabia quem eu era nele, onde eu não sabia aquilo que eram as minhas expectativas de vida, Ele falou para mim, você precisa ter identidade. Qual era a minha identidade? Eu não sabia. E aí Ele começou a trazer, Ele me ensinou sobre Davi, que Davi ele passava, ele ia, ele via o ambiente da guerra, ele sabia quem ele era, e por isso ele foi até o Golias e pegou e falou assim, quem tu és para poder falar desse jeito do meu Deus? Então ele me marcou com identidade. E aí no momento onde eu pegava e duvidava, eu não sabia se Deus estava se alegrando de mim, se eu estava fazendo errado, se eu não sabia, o Senhor virou para mim e falou, pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho em vosso respeito, pensamentos de bem, de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. O desejo do meu coração, no dia que eu descobri que o Senhor conhecia o desejo do meu coração, eu nem sabia o desejo do meu coração, gente. Jesus falou com o Fábio, que o Fábio chegou contando para minha mãe, hoje Jesus falou para mim que eu vou achar o desejo do meu coração. E ele sabia o desejo do coração e ele está com o desejo do coração dele, que é a Bruna, gente. Ele desejou ter uma esposa, ele desejou ter alguém para estar com ele. E se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. Ele, nossa, eu vou ter o desejo. E eu perguntei pro Fábio, eu falei, Fábio, qual que é o desejo do seu coração? Ele me contou? Não, ele não me contou. Eu fui saber depois de anos. E aí eu parei. O Senhor falou que ele vai achar o desejo do coração dele, então eu também quero ter o desejo do meu coração. Qual que é o desejo do meu coração? Eu nem sabia, gente. Mas se Deus tinha falado pro Fábio, então o meu desejo do coração ele também ia me dar. E aí eu comecei a pensar, qual que é o desejo do meu coração, Jesus? Qual que é o desejo do meu coração? E eu conversava com ele, Senhor, o que o Senhor acha que é o desejo do coração? E um dia passou, eu esqueci, cresci, passou tipo anos, de verdade, eu era uma criança, ele foi falar comigo na adolescência. E ele pegou e falou, aquilo que você deseja no teu coração eu vou te dar. Aí eu peguei e parei. Disse, Senhor, de verdade mesmo? Se eu pedir uma pessoa para eu casar, pode ser que não dê certo, porque a pessoa vai me machucar. Então eu vou pegar e falar assim, mas o Senhor me deu algo que me machucou. Se eu pedir algo que vai ser material, uma casa, um carro, não sei, o Senhor vai voltar e vai ficar. E eu comecei a pensar, tá, e o que eu quero de verdade? E aí eu falei, Senhor, o desejo do meu coração é que a gente possa viver o resto da vida juntos. Que eu nunca esqueça quem o Senhor é. Que eu nunca esqueça quem o Senhor me fez transformar, aquilo que o Senhor fez na minha família. O desejo do meu coração é não esquecer quem o Senhor é de verdade. É não pegar e olhar para as suas coisas de uma forma de qualquer jeito. Quando eu falei isso, eu entendi que o meu relacionamento com o Senhor era importante. Que a minha vida com o Senhor era aquilo que era mais importante. E foi quando eu comecei a me relacionar com o Senhor de forma diferente. Eu descobri que Ele não via. Aí eu contava para Ele tudo o que acontecia no meu dia. Independente se a gente tinha contado ou não, eu falava tudo de novo. Senhor, está doendo aqui. Olha, eu galeguei com isso. Hoje é tal coisa. Aí eu descobri depois que o Senhor me dava uma palavra que o Senhor podia falar comigo no aniversário. Aí eu peguei sobre dedicar na Paula. Na Paula pediu pro Senhor para tocar um louvor na marcha para Jesus.
que seria a resposta da oração dela, porque seria o presente do Senhor para a vida dela. Falei, o Senhor dá presente? Então, Jesus, deixa eu te falar, hoje é o meu aniversário. O que o Senhor vai me dar de presente hoje? E cada dia Ele me trazia algo diferente, a cada aniversário. É muito legal isso. E aí um dia eu estava aqui no culto, acho que no último culto, no último aniversário foi Santa Ceia. Aí eu peguei e falei assim, mano, vamos Santa Ceia, velho, meu aniversário. Aí já fiquei toda feliz, né? Meu aniversário vai ter algo muito importante lá, porque Jesus vai falar comigo. Como se ele não falasse nos outros dias, mas era especial porque eu ia ganhar eu ia ganhar um presente do Senhor. Na minha cabeça podia ser qualquer coisa, uma palavra, qualquer coisa. Eu pedi pro Senhor, e aí, o que o Senhor vai me dar? E foi uma coisa muito triste, porque eu fiquei muito triste nesse dia. E eu fiquei muito triste. Eu não lembro por qual situação, mas eu passei um aniversário muito triste. Não tô acreditando, mas aconteceu isso justamente no meu aniversário. Não acredito, o meu aniversário, pra mim, tem que estar tudo perfeitinho, tudo certinho. Não é perfeitinho do jeito que eu quero, mas eu preciso estar feliz, eu preciso estar alegre. E eu estava orando, falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não sei o quê. E eu estava com a minha mãozinha levantada, eu falei, Senhor, não é justo, não sei o quê, chorando horrores na presença do Senhor, falando para Ele tudo o que estava acontecendo. E Ele me marcou com uma experiência diferente nesse aniversário. Foi muito legal. Estava com a mãozinha levantada, e aí eu senti o olhinho caindo na minha mão. Aí eu abri o olho, porque eu achei que era meu cabelo passando, né? Aí eu já peguei e falei, não. Mas meu cabelo tava pra trás, gente. Tava tudo pra trás. Assim. Não tinha como ser meu cabelo. Porque às vezes a gente acha. E aí, pegou e começou a cair na minha cabeça. Começou assim, uns pinguinhos assim na minha cabeça. Aí começou a passar perto do óculos. Eu falei, não, deve ter prendido o cabelo no óculos, né? Aí dá essa impressão. Não tinha cabelo no óculos, não passei, não tinha nada. Não tava preso em nada. Eu continuei orando, não sei o que, foi caindo mais e mais e mais. E aí o Senhor falou, esse é o óleo da minha alegria. Aí eu peguei e falei, Ele derramou óleo de alegria dentro de cima de mim. Ele me deu esse óleo. Então a cada dia a gente precisa parar e verificar com o Senhor o que Ele tem para as nossas vidas. Porque aquilo que a gente quer muitas vezes não é aquilo que a gente precisa. Imagina, nossa, na minha vida seria um milagre se eu mudasse de país, se eu isso, aquilo, outro. E se o Senhor não quiser, não tiver esse milagre de fazer na tua vida? Como é que vai ser? Porque se você sair daqui com os problemas que você tem hoje e for para um outro país, os problemas vão permanecer o mesmo. Porque o lugar onde você sai não significa que o Senhor já tratou tudo aquilo que Ele precisa dentro de você. Então, eu tenho problemas na minha família aqui, eu vou para os Estados Unidos, vai mudar? Não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque o problema vai te acompanhar, porque não foi resolvido. Tudo aquilo que não é resolvido, ele volta para bater nas nossas portas. É sempre assim, gente. Aí eu briguei com alguém, o fulano aparece na tua frente todos os dias. Até você resolver, até você se consertar, até você entender que não é o teu orgulho que tem que prevalecer, mas é o perdão que precisa prevalecer. Mas é a paz do Senhor que precisa prevalecer. O Senhor nos ensina que é para a gente seguir em paz com todos. Então, se você tem raiva de alguém, limpa o teu coração e fala, Senhor, eu estou com raiva, mano. Não quero ver a pessoa nem pintada de ouro na minha frente. E não vai resolver de nada, porque eu estou nem aí. E aí? Aí Jesus olha para sua cara e fala, vai ser sem ouro mesmo, você vai se consertar. Porque Ele não liga, Ele não está se cortando com aquilo que você está sentindo, se estiver errado da palavra dele. Gente. Se estiver fora da palavra dele, Ele vai olhar e falar, a minha palavra vai ser cumprida na tua vida. Não é aquilo que você quer, mas é aquilo que eu estabeleci para a tua vida. Você já ouviram aquele louvor? Escrito pela dedo de Deus, uma história nova e linda. Porque Ele escreve, nunca, depois você vê lá, é escrita pelo dedo de Deus, não dá música, né? Tati Roberto, é isso mesmo. Depois você escuta. Porque ele já escreveu a nossa história. Se Jesus ele vê o antes e o depois, o passado, o presente e o futuro numa linha só, a sua história já está escrita. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã, ele já sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, ele já sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Ele já sabe, porque ele já escreveu a nossa história. E a história dele é com as palavras dele. E se é com as palavras dele, então
nós vamos viver o melhor daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos viver o plano de redenção que Ele tem para as nossas vidas. Muitas vezes eu olhei a minha família anos atrás, eu sendo uma criança, e eu olhei e falei assim, poxa, a minha mãe está na casa de Deus, meu pai está na casa de Deus, meus irmãos estão servindo a Deus, mas poxa, Jesus, tem o meu pai que é meu pai de sangue, que não está na tua presença. Tem minha prima que não está na tua presença. E tem meus tios que não estão na tua presença. E eu comecei a falar, Senhor, por que isso? Senhor, eu não aceito. E eu comecei a orar, Senhor, eu quero a minha família na tua casa. Eu quero a minha família, Senhor, na tua presença. Pai, é importante para mim que eles te conheçam. É importante para mim, Jesus, porque eu sei quem o Senhor é. E eu pegar e começar a orar enquanto criança, e Satanás pegando e falando assim, não, é meu. Satanás pegando e falando assim, ela é minha. Desse jeito, gente, pensa na audácia. Uma criança ouvindo Satanás claro e audível falando, é meu. Você não vai, você não pode tocar, impedindo, pegando e colocando medo numa criança de abrir a boca e orar. Porque é isso que ele fazia comigo. E eu olhava e falava assim, não acredito nisso. De eu pegar e ver demônio, gente, sentir demônio, e pegar e falar assim, você não está entendendo, eu vou matar os seus pais. Eu vou matar. E eu pegando, não vai matar não. E chorando, não vai matar não. Deus chegar e falar, mãe, eu ouvi uma voz falando assim, assim, assim. Aí a mãe, é Satanás, manda embora. Porque ele não tem que ter poder sobre a tua vida. Ele não tem que ter lugar na tua vida. Eu era uma criança, eu estava aprendendo das coisas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, um dos meus filhos que eu orava, está na presença de Deus, ele conheceu Jesus, ele se batizou, ele está tendo uma família, aí ele tem uma esposa que é levita, que está na casa do Senhor. Então isso é de se alegrar. Por quê? Porque eu acreditava que, de verdade, que ele não ia se converter muito. Essa era a verdade. Então o que eu vi, eu não estava achando que ele ia se converter. Achava que a minha prima ia vir antes dele para se converter. Mas não era a vontade do Senhor, não estava nos planos do Senhor, não estava no tempo do Senhor. Então a gente precisa parar e prestar atenção no que a gente tem declarado, naquilo que Satanás tem falado. Pô, se está fora da palavra, se está falando que vai matar meus pais, e não é uma pessoa, eu não estou vendo ninguém. Ou até pode ser uma pessoa, só pode ser Satanás, que se ele não fez nada, quem está querendo levantar para poder matar? O que é isso? Satanás, está atrás de mim, em nome de Jesus. Eu te ordeno, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Você não tem poder, você não tem autoridade. Quem é que cuida dos meus pais? É Jesus. Eles estão cobertos pelo sangue de Jesus. Nós precisamos nos posicionar contra os ataques de Satanás com a palavra do Senhor. Quando ele pega e fala, eu vou te matar, primeiro você vai ter que passar pelo Senhor. Porque ele falou para mim que ele vai estar comigo até os confins da terra. Então eu quero saber, venha, eu tenho anjos ao meu redor que estão aqui para me proteger. Quero só ver, não vai passar porque se não tem a permissão do Senhor, então ele não pode tocar. Ele só tocou em Jó por quê? Porque o Senhor permitiu. Então nós temos que parar e analisar aquilo que nós temos vivido, não pensar, no sentir, no agir e declarar a palavra do Senhor, porque ela é viva e a cada dia que passa, ela se renova nas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor. Comece a pedir para o Senhor, Espírito Santo de Deus, o que é, Pai, que Satanás tem afrontando? O que é, Espírito Santo de Deus, que Satanás tem feito, Pai? Que eu estou sendo levada por aquilo que ele quer. Ou o que é, Senhor, que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho sentido, Pai, que está fora da tua vontade, Senhor, e que eu tenho feito aquilo que eu quero. Que eu tenho, Senhor, sido guiado, Senhor, por aquilo que são os meus sentimentos. Eu tenho, Senhor, sido guiado, Senhor, por aquilo que são os meus prazeres humanos. Comece a perguntar para o Senhor o que é que você tem ouvido, que você tem alimentado dentro do teu coração e que tem impedido o Senhor de trazer a libertação, trazer a palavra dele, o milagre que ele já fez na tua vida para se concretizar. O que é que está acontecendo? O que você tem ouvido das pessoas que você tem acreditado e que muitas vezes não são nem as pessoas, mas são
mas são aquilo que não é nem o Senhor através da vida dessas pessoas, mas é aquilo que são os achismos dessa pessoa. Como é que está sendo? O que você tem se firmado, naquilo que você tem confiado, nas palavras de seres humanos que podem errar, ou na palavra do Senhor que Ele tem declarado sobre a tua vida? O que é que você tem se firmado? No que você tem buscado? No que você tem achado que vai ser melhor para a tua vida? Se não é a palavra do Senhor, você vai viver com o Senhor. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, me ensina a meditar na tua palavra de dia de hoje. Me traz, Senhor, a tua palavra, Senhor, na minha mente, Pai. A cada dia, pede para o Senhor: Senhor, me dá uma palavra. Me dá, Senhor, uma palavra para esse dia. Me dá, Senhor, uma palavra, Pai, para a vida de que eu vou viver. Me dá, Senhor, uma palavra, Senhor, para aquilo que eu já vivi. E você já tem uma palavra para aquilo que você já viveu. A palavra de Deus diz: esquecemos aquilo que passou, das coisas passadas. Eis que eu faço coisas novas que já estão à vista. Pede para o Senhor: Senhor, abre, Pai, o meu entendimento. Abre, Senhor, os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa enxergar, Senhor, as coisas novas que o Senhor já tem feito. O Senhor declarou um novo tempo sobre as nossas vidas. Tempo que é para a gente desfrutar do amor de Deus. O período todo que nós estivermos aqui é para nós desfrutarmos do amor do Senhor. Se você não tem desfrutado do amor do Senhor, começa a pedir isso para Ele: Senhor, me ensina a desfrutar, Pai, do teu amor. Me ensina, Espírito Santo de Deus, a me derramar, Pai, na tua presença. Me ensina, Senhor, a orar, Pai, a tua palavra, Pai. Porque se a tua palavra não volta vazia, Senhor, então tudo aquilo que eu orar vai estar de acordo com aquilo que é a tua vontade. Começa a pedir para o Senhor: Senhor, me ensina, Pai, a entrar na tua presença. Me ensina, Senhor, a me derramar. Me ensina, Senhor, a me entregar, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, Pai. Pede para o Senhor: Senhor, não me deixe, Senhor, deixar outras coisas serem mais importantes, Pai, do que me derramar na tua presença, do que ter, Senhor, o meu tempo com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, e transformar, Pai, o nosso coração, Pai, porque é o Senhor nos ensina, Senhor, que é o Senhor que transforma, que é o Senhor que cura, é o Senhor que limpa, é o Senhor que restaura, Pai, que nós somos limpos, Senhor, pela tua palavra, meu Pai. Então nos limpa, Pai. Limpa, Senhor, os nossos achismos. Limpa, Senhor, aquilo que a gente acha. Limpa, Senhor, aquilo que a gente pensa, Senhor, que está fora, Pai, da tua vontade. Nos alinha, Senhor, um só com o teu Espírito, Pai. Jesus, quando estava aqui, Senhor, na terra, Pai, por mais que ele fosse homem, Senhor, ele viveu em integridade. Ele viveu, Senhor, limpo, Pai, na tua presença. Limpo, Senhor, para te servir. Limpo, Espírito Santo de Deus, para fazer, Senhor, a tua vontade. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos colocar no centro da tua vontade, Pai. Nos alinhar, Senhor, de acordo com aquilo que tu tens, Senhor, para as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que é mentira, Pai, do inferno. Toda seta, Senhor, inflamada, Pai, que possa ser quebrada e anulada agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, nos enche, Jesus. Nos enche, Senhor, para que nós possamos, Senhor, transbordar, Pai, do teu Espírito, Pai. Nos dá, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Pai. A palavra, Pai, que o Senhor tem, Pai, para as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Senhor, a andar, Senhor, no teu caminho, Pai. Tendo, Senhor, como a nossa direção, Pai. Como nosso guia, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, a nossa mente, Pai, pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Cura, Pai, o nosso coração, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que Satanás estava usando, Senhor. Marca, Senhor, passada, Senhor. Marca, Senhor, de machucado, Senhor, de cicatrizes, Senhor, que Satanás fez, Senhor, nas nossas vidas. Usando, Senhor, pessoas, usando, Senhor, palavras, Pai, para nos marcar, Senhor, para nos trazer medo, para, Senhor, nos impedir, Jesus. Para nos trazer, Senhor, uma mentira, nós carregarmos essa mentira dentro de nós. Eu declaro quebrado agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, traz, Senhor, a tua cura, Pai. O Senhor nos ensina, Pai, que toda maldição, Senhor, o Senhor transformaria em bênção, Pai. Então transforma, Senhor, essas palavras, Senhor, que foram ditas, Pai, lançando maldição, mandando, Senhor, falando que não seria nada, falando, Espírito Santo de Deus, que seria triste a si mesmo, que a forma que estava sentindo era o jeito da pessoa, Senhor. Está quebrado em nome de Jesus, Senhor. Que o nosso falar, Senhor, seja santo. Que o nosso pensar, Senhor, seja santo, Pai. Que o nosso agir, Senhor, seja santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Pai, nos ensina, Pai. Nos ensina a declarar, Pai, a Tua palavra, viver, Senhor, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a andar, Senhor, de acordo com aquilo que a Tua palavra tem nos dito, Pai. Se é para obedecer, Senhor, que nós possamos obedecer. Se o Senhor está falando, Senhor, para a gente ir reto, Senhor, que nós possamos ir reto. Se o Senhor está falando, Senhor, para a gente esperar e ver o livramento que o Senhor tem para fazer, Senhor. Então que nós possamos, Senhor, parar e ver o livramento que o Senhor tem para realizar. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina, Senhor, a ouvir e obedecer. Ouvir, Senhor, e confiar, Pai. Ter fé, Senhor, e confiar que o Senhor vai estar cuidando de tudo, Pai. Porque eu sei, Senhor, que muitas vezes é difícil. É difícil, Senhor, porque nós somos humanos, Pai. Muitas vezes nós pensamos que, já passou tanto tempo, então não vai acontecer mais. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, e aviva, Senhor, a nossa fé, Pai. Nos faz, Senhor, enxergar, Pai. Nos dá, Senhor, se for preciso, mais sinais, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, e enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para realizar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Senhor, seja selada, Senhor, no nosso coração. Que possa, Senhor, gerar frutos, Pai. Frutos, Pai, para glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que vem para roubar, Senhor, essa palavra, Senhor, de descer ao nosso coração, Pai. Que possa cair por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sempre ter uma palavra vinda do Senhor para declarar, Senhor, nos nossos momentos ruins, nos nossos momentos bons, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Pessoal da internet, muito obrigada. Eu ia falar, Deus abençoe. Deus abençoe. Tem um probleminha na coisa, mas depois as meninas resolveram, né? Tá. Deus abençoe vocês, que Jesus possa trazer a cura, possa trazer a palavra dele viva e transformando a vida de vocês, que vocês possam ser limpos pela palavra